dias seguidos de tiroteios no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E o governador Luiz Fernando Pezão admitiu que precisa de ajuda do governo federal. Em São Paulo, novos números mostram que aumentaram os acidentes nas marginais. Depois da primeira votação da reforma trabalhista, o governo foca agora nas mudanças da Previdência. O Papa chega hoje ao Egito e vai visitar a igreja atacada por terroristas no fim do ano passado. E os gols da Libertadores. A Chapecoense perdeu para o Nacional do Uruguai. E o Grêmio goleou o Guarani do Paraguai. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, e o Hora 1 já está no ar para você. Gente, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o luxo em que vivia era financiado com o Caixa 2 e não com propina. Entre as despesas pagas com dinheiro sujo estavam vestidos de grife, móveis, carros luxuosos para ele e para a mulher, Adriana Anselmo. Já Adriana também depois disse que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro usado nessa gastança toda. O Ministério Público destacou uma despesa de 57 mil reais, sabe com o quê? Só com vestidos. O assunto causa indignação, né? E é claro, nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Sem perder tempo, nós vamos dar uma olhada na situação do trânsito em algumas capitais. A sexta-feira começa com uma apreensão enorme, né? Vocês todos estão sabendo. Há paralisações, manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência em praticamente todas as capitais. Neste começo do Hora 1, nós vamos tratar, sim, sobre esse assunto. Mas você fica com a gente que os nossos repórteres estão se deslocando neste momento para todas as capitais e a gente vai te ajudar nesta manhã, que promete ser bastante difícil. Começamos aqui, em São Paulo, nós estamos passando pela Marginal do Rio Pinheiros. A informação é a seguinte, atenção, nenhuma linha da CPTM está funcionando, ok? Metrô também só a linha 4, amarela. Ônibus, apenas os veículos menores. O rodízio de veículos está suspenso e é essa a informação neste momento na cidade de São Paulo. Já já, os nossos repórteres. Estamos passando agora por Belo Horizonte. Bom dia para você, mineiro, nessa sexta-feira. Agora o destaque é Brasília, a ponte JK. E vamos neste momento para o Recife. No Recife estamos vendo a ponte Duarte Coelho. É isso, gente. Agora nós vamos ver como está o transporte coletivo nesse início de manhã no Rio de Janeiro. Há uma apreensão enorme. Quero conversar bastante agora, então, com a repórter Priscila Chagas, que está na Central do Brasil. Priscila, agora há pouco na nossa apuração ouvimos coisas preocupantes, de que houve piquetes, ameaças, pessoas armadas impedindo que funcionários entrassem nas garagens. Por favor, dê a prestação de serviço neste momento que o carioca precisa. Bom dia. Oi, Monalisa, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, realmente, durante a madrugada, houve um piquete ali no terminal rodoviário Alvorada, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Pessoas tentaram impedir a saída de alguns ônibus. O consórcio BRT disse que a situação foi controlada, que os manifestantes, as pessoas impediram a saída de um ônibus, mas que a situação foi normalizada em seguida. O consórcio BRT, já tinha divulgado uma nota dizendo que iria operar normalmente, queria oferecer o serviço normalmente hoje para os passageiros. A gente viu alguns ônibus do BRT circulando. Em relação aos ônibus municipais, intermunicipais que a gente observa circulando pela cidade, durante a madrugada nós vimos pouquíssimos ônibus circulando. A gente está nesse momento, como a Monalisa falou, na Central do Brasil é um lugar de bastante movimento, porque aqui você tem numa mesma área estação de trem, de metrô e um terminal rodoviário. O que a gente observa, normalmente esse horário já tem muita gente, muitos ônibus circulando por aqui. O que a gente pode observar é que há realmente um movimento menor do que o normal.
normal. A quantidade de ônibus realmente está, pelo menos aparentemente, menor. Eu conversei com alguns passageiros que contaram que tiveram algumas dificuldades para conseguirem chegar até aqui, né? Pessoas que pegam ônibus até em outros municípios, descem aqui na Central do Brasil para poder ir para outros bairros aqui do Rio de Janeiro. Uma moradora, uma passageira, inclusive, me disse que ela não conseguiu pegar o ônibus que ela pega normalmente para chegar até aqui a Central e precisou pegar uma van, que realmente a situação está um pouco complicada. Nesse momento chove fraco aqui no Rio de Janeiro. Há uns 10 minutinhos mais ou menos a nossa equipe ouviu o barulho de 2 explosões bem próximas aqui da Central do Brasil. Durante a madrugada a gente percorreu terminais rodoviários, esse aqui que vocês estão vendo, o Américo Fontinelli, que fica em frente à Central, e nós recebemos relatos de que pessoas foram ameaçadas para que os ônibus não funcionassem, Monalisa. Sim, Priscila, me ouve bem? Quero conversar mais com você, você me escuta bem? Priscila, desde que você saiu da nossa sede, da TV Globo, no Jardim Botânico, você viu policiamento na rua? Olha, Monalisa, a gente saiu da TV Globo, da sede no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, por volta de 2h15 da manhã. Nós não vimos, nós não observamos o policiamento. É um policiamento mais reforçado, não observamos isso. O que a gente observou foi, por exemplo, nos pontos que geralmente tem. Na saída do túnel Rebouças, ali na Tijuca. Vimos alguns carros da Guarda Municipal passando, na verdade, um carro só ali pela área da Barra da Tijuca, mas, além disso, nada, Monalisa. Tá certo. Priscila, quero combinar com você o seguinte, aliás, essa combinação eu farei com todos os nossos repórteres hoje. Qualquer informação, chame, a prioridade é total para vocês hoje que estão na rua tomando chuva, mas é claro, é por uma grande causa, é para ajudar quem está saindo agora cedinho. Obrigada, Priscila. Eu falei da questão do policiamento exatamente por causa dessa notícia que eu vou contar para vocês agora. Gente, depois de 5 mortes em 6 dias no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o governador Luiz Fernando Pezão pediu ajuda do governo federal para a segurança pública no estado. A violência voltou a aterrorizar dia e noite quem vive no Complexo do Alemão. O conjunto de favelas no subúrbio do Rio contabiliza números de uma guerra não oficial. 7 dias seguidos de tiroteios, 5 pessoas mortas desde sábado. 4 não tinham envolvimento com o tráfico, morreram atingidas por balas perdidas. Uma das vítimas é o Felipe Farias, estudante que sonhava em ser militar. Quando eu olhei para trás, ele caiu, me pediu socorro e disse: "Mano, não deixa não, me ajuda." Nessa quinta-feira, mais um morador foi atingido. Dessa vez por estilhaços e, por sorte, não corre risco. 3 policiais também ficaram feridos. Os tiroteios são uma resistência dos traficantes contra a instalação de uma torre blindada da PM no alto de uma comunidade. O Complexo do Alemão foi ocupado em 2010 com a ajuda das Forças Armadas. Essa imagem correu o mundo. Centenas de bandidos fugindo da polícia. Um dos principais territórios do tráfico finalmente parecia ruir diante do projeto das unidades de polícia pacificadora. Mas a rotina de violência está de volta ao noticiário. Nos últimos 5 anos, o orçamento para a segurança pública quase dobrou. Para este ano, o governo do estado estima ter 12 bilhões de reais para as despesas do setor. Mais de 90% são para o pagamento de pessoal. Outros 6 bilhões estão contingenciados, ou seja, ainda indisponíveis em caixa e dependem, segundo o governador Luiz Fernando Pezão, da aprovação do regime de recuperação fiscal. Em entrevista na Rádio CBN, Pezão voltou a admitir que precisa da ajuda do governo federal e que fez esse pedido ao presidente Michel Temer. Não é um momento fácil para a segurança em todo o país, mas principalmente aqui no Rio, que sempre já foi muito difícil. Eu já coloquei as dificuldades que a gente tem. Eu preciso ter mais recursos. Eu tenho 4.000 policiais para serem admitidos. Infelizmente, hoje eu não posso admiti-los. Não tem recursos. Tem pedido ajuda em Brasília sistematicamente. Só deixando muito claro que essa penúria toda no Rio não tem só a ver com a crise dos estados, mas tem tudo a ver com a roubalheira, assunto que a gente ainda vai tratar hoje aqui, sim. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Isabela, bom dia. Bom dia, Monalisa. Bom dia para você também. Viu a Priscila lá debaixo de chuva no Rio, né? Sim, tá chovendo fraco. Pode chover mais forte no Rio de Janeiro hoje. Então conta tudo. Conto. Eu quero começar falando de frio, sim, tá? Hoje vai esfriar mais na região sul, no sudeste, e a friagem continua até o sul do Amazonas.
Ontem, várias capitais registraram recorde de frio. Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande e Cuiabá tiveram a menor temperatura mínima e máxima também. Então, foi o dia mais frio do ano em várias cidades. Nós temos os registros, principalmente das capitais. Vamos ver como é que o dia está amanhecendo. Entrando ao vivo com aquela roupa toda pesada. Isso. Ainda bem que eu estava aqui. Você sabe que teve cidade em Santa Catarina com sensação de menos 19? Olha isso, gente. É. A Europa. Ó, vai, conta tudo. Hoje, então, como eu disse, vai fazer mais frio. Temperaturas mínimas. Porto Alegre, 9. A mesma de Campo Grande. Florianópolis, 10. São Paulo, 13. Então, tá aqui o dado que comprova o que eu tô falando. Vai fazer mais frio hoje do que ontem. Então, se prepare com uma roupa mais quentinha para você não passar perrengue nesta sexta-feira. Pelo menos no tempo que o seu dia seja mais agradável. Isso tá? aí. 16 Cuiabá, a mesma de Rio Branco. Então, a gente percebe essa onda de frio aqui pelo oeste do país. Do lado de lá, do lado leste, então, as temperaturas continuam mais quentinhas. 23 Salvador, 24 Natal, 25 São Luís, 21 Vitória e 18 Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro pode ter o dia mais frio do ano, tá? Você que já está se preparando. Então, relembrando, vai chover hoje. Tem todas as condições para ter esse chove-para no Rio o dia inteiro. Espírito Santo, centro, leste e sul de Minas também. A chuva avança por Goiás, Mato Grosso e vai aqui por toda a região norte, pegando aqui o norte do Tocantins. No Nordeste, a gente tem chuva mais intensa por conta da zona de convergência intertropical e ela fica concentrada na faixa norte. No interior, tempo seco. Agora, toda essa área amarela aqui da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, você já sabe, é sol que não esquenta. Luz tá? de geladeira. Isso. Para encerrar, então, essa nossa primeira conversa, atenção para os grandes volumes de chuva entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É isso? Por enquanto. Obrigada, Isabela. Até já. Até já. Agora as notícias internacionais para vocês. O Papa Francisco viaja daqui a pouco para o Egito. A visita de 2 dias tem o objetivo de estreitar os laços com os católicos do país e também, pacificar a relação com os muçulmanos. Nós vamos até Roma conversar ao vivo com a correspondente Ilse Scamparini. Ilse, quais são os preparativos para essa visita? Bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Francisco vai hoje sim, mas a comitiva de seguranças já está em solo egípcio há mais de uma semana. O pontífice se negou a usar um carro blindado nos trajetos que fará pelo Cairo. O Egito está em estado de emergência desde o último ataque à minoria cristã no país, que matou 45 pessoas e feriu outras 100. O Papa, juntamente com o líder da Igreja Copta do Egito, Tawadros II, vai visitar outro alvo dos ataques terroristas, a Igreja de São Pedro e São Paulo, no Cairo. Em dezembro do ano passado, 29 pessoas morreram em um ataque comandado pelo Estado Islâmico. Os terroristas disseram, na época, que os quase 10 milhões de cristãos do Egito eram a sua caça favorita. Francisco quer mudar essa realidade e passar a ideia de união dos católicos e de apoio a eles diante da ameaça jihadista. O terrorismo ainda assusta também os britânicos. Ontem, a polícia conseguiu frustrar o ataque de um homem próximo ao gabinete da primeira-ministra Theresa May. Segundo a polícia, o homem, de 27 anos, já era monitorado pelas autoridades. Ele teria se convertido às ideias veiculadas pelo Estado Islâmico. A polícia passou boa parte do dia periciando o carro e a mochila com as facas do suspeito. À noite, investigadores atiraram em uma mulher na região de Kent e prenderam outras 3 pessoas que teriam ligação com o terrorismo. E na Macedônia, confusão no parlamento. O país passa por uma turbulência política desde dezembro, quando houve uma suspeita de fraude nas eleições para presidente. O estopim do confronto foi a nomeação para a presidência da Câmara de um parlamentar da minoria albanesa. A chegada dele a um cargo tão importante foi vista como uma ameaça ao grupo predominante no país, o dos macedônios. A população revoltada invadiu o parlamento e muitos congressistas trocaram socos com os manifestantes. 10 pessoas ficaram feridas, entre elas o líder da frente albanesa no parlamento. Esse também é o nosso tempo, Mona Lisa, de muita intolerância e pouco diálogo. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, bom dia, Ilse. Vivemos dias difíceis, sem dúvida. Obrigada, bom fim de semana.
Agora a gente vai fazer um giro de câmeras pelo Brasil. Para você que está ligando a televisão agora, quase 5h15 da manhã. Uma sexta-feira que promete ser muito difícil, né? Isso estava sendo comentado e hoje a confirmação da expectativa. Há paralisações no transporte público em várias capitais brasileiras. Um dia extremamente complicado para quem tem que sair de casa, trabalhar, estudar, para quem tem que viver. Então, os nossos repórteres estão se posicionando. A gente já falou do Rio de Janeiro. Tem alguns ônibus saindo no Rio de Janeiro. Agora eu vou girar as câmeras em alguns locais e dar informações úteis para vocês, porque depois a gente fala com os nossos repórteres, ok? Vamos lá, então. Em São Paulo, gente, é o seguinte, CPTM paralisação total, não tem trem. Metrô apenas a linha 4 amarela e ônibus, só os menores estão circulando em alguns locais da cidade. Então, provavelmente hoje, um dia de mais complicação ainda. Se te ajuda, a informação é a seguinte, rodízio de veículos está suspenso e aquelas faixas exclusivas também estão liberadas para todos, tá? Tanto as de ônibus quanto aquelas que levam para alguns locais da cidade. Então, você pode passar. Zona Azul também suspensa. A nossa passagem agora é pela Marginal do Rio Pinheiros. Mesmo assim, bom dia, boa sexta-feira. Agora estamos vendo o amanhecer no Recife. Um ótimo dia para você que está no Nordeste nesta sexta-feira. E em Brasília, a informação é a seguinte, não tem metrô funcionando hoje em Brasília. Essa informação foi passada pela nossa redação em Brasília. Então, atenção, para você que utiliza o metrô em Brasília, não tem jeito hoje, ok? Daqui a pouquinho outras informações, então, sobre essas paralisações em todo o país, que tem tudo a ver com as reformas previdenciária e trabalhista, tá? É isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, então, dos protestos contra as reformas do governo que afetam em cheio o transporte coletivo em vários locais. E você vai ver também. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse que o luxo em que vivia era financiado com Caixa 2 e não com propina. Estamos de volta, agora são 5h20 da manhã, uma sexta-feira muito difícil em vários locais do nosso país. Nós já mostramos para vocês ao vivo a situação no Rio de Janeiro, daqui a pouco mais informações. Agora nós vamos até o sul, até Porto Alegre, conversar com o repórter Paulo Ledur, que está acompanhando a situação do transporte coletivo na cidade. Paulo, bom dia. Você me ouve bem? Eu acho que o Paulo não está me ouvindo mais. Paulo? Ok. Não, o Paulo não está me ouvindo, então eu vou passar para vocês as seguintes informações. Em São Paulo, há uma situação muito complicada neste momento. Em São Paulo, não há trens, ok? Paralisação total da CPTM. O metrô apenas a linha 4 amarela e também apenas ônibus menores estão circulando em alguns locais. Já teve uma manifestação ali perto do aeroporto de Cumbica, a estrada foi liberada. Daqui a pouquinho a gente fala da situação de Porto Alegre, de São Paulo, porque agora eu vou falar sobre o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós vamos agora ver a situação na rodoviária de Campo Grande. Quem está lá é a repórter Raquel Honorato. Oi, Raquel, conte o que está acontecendo aí. Bom dia. Oi, Monalisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, estava conversando agora há pouco aqui com os passageiros e eles estavam assustados, sem saber se iam conseguir ir para o trabalho ou não, mas pelo menos por aqui a notícia é boa. A gente vê uma grande circulação dos ônibus. Inclusive, nós saímos da Zona Sul, nossa equipe saiu por lá por volta de 3h30, viemos até aqui a Zona Oeste. No caminho, nós passamos por uma das principais vias expressas do Rio, que é a Avenida Brasil, e a gente viu também muitos ônibus saindo das zonas norte e oeste em direção ao centro da cidade. Claro que a gente não sabe se a circulação está normal, mas o fato é que a gente vê sim uma grande quantidade de ônibus. Agora, aqui também nesse terminal rodoviário, o que a gente percebe
e que chama a atenção, é porque a gente costuma fazer ao vivo aqui, é a pouca quantidade de gente, na verdade. Aqui costuma ter filas enormes. A gente vê os ônibus, mas poucos passageiros. Acho que porque o pessoal ficou assustado sem ter essa certeza, né? Se teria ônibus ou não. Só na Zona Oeste são 41 empresas de ônibus que operam fazendo transporte público, mais 70 empresas de turismo e fretamento e outras 100 de ônibus escolares. O sindicato esperava aí uma adesão de 100% da categoria, só que o que a gente percebe é que não aconteceu, Mona Lisa. Sim, Raquel, por isso tão importante a participação dos repórteres. Hoje fizeram um grande esforço de reportagem cedíssimo, se movimentaram mais rapidamente para trazer para o pessoal aqui no Hora 1. É isso, obrigada. Então, agora nós vamos então para São Paulo. Nós vamos conversar com a repórter Mariana Jangiacomo, que está acompanhando a movimentação para passar um panorama importante. Mariana, agora há pouco eu falava que a situação, ao contrário do Rio, está muito complicada em São Paulo, né? O que você tem de informação neste momento, às 5 horas e 23 minutos? Bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. Olha, realmente a situação aqui continua muito complicada, porque não tem trem, não tem metrô e não tem ônibus. A gente está aqui na estação Grajaú, na região sul da capital, e por aqui tem muita gente confusa. As pessoas estão ligando para os chefes para tentar uma alternativa para conseguir ir para o trabalho. As pessoas não sabem muito bem como fazer, não sabem nem como voltar para casa, porque realmente os trens não estão circulando, nem os ônibus. E aqui a gente tem um caso que a prefeitura conseguiu uma liminar, na verdade, na Justiça, para garantir que, pelo menos no horário de pico, 60% da frota circulasse. Mas essa liminar, pelo jeito, não está sendo cumprida. A gente vai acompanhando como é que vai ficar essa situação ao longo do dia, mas realmente, por enquanto, aqui em São Paulo, o retrato é de caos, Mona Lisa. Sim, Mariana, quero conversar um pouquinho mais com você. No seu deslocamento aqui da redação da Globo, da Berrini, até aí o terminal, você viu que movimentação na rua? Você viu policiamento? O que você viu nas ruas? As pessoas estavam se movimentando ou é de fato uma madrugada muito atípica na cidade de São Paulo? Comecinho de manhã. Mona Lisa, é uma madrugada muito atípica. A gente que está acostumado, né, a andar nas madrugadas de São Paulo, nessa madrugada a gente não viu muito movimento. Os terminais de ônibus, que normalmente são movimentados, estavam vazios. Tinha movimento nas garagens das empresas de ônibus. A gente viu muitos ônibus sendo recolhidos, mas realmente, durante a madrugada, nesses terminais que normalmente são tão movimentados, não tinha ninguém. Agora, por causa do horário, é que as pessoas começam a chegar e aí gera essa sensação de não saber o que fazer, essa sensação de as pessoas estarem realmente perdidas. A gente conversou com muita gente que não tem a menor noção do que vai fazer, porque não consegue nem voltar para casa, não tem ônibus nem para ir para casa, nem para o trabalho, fica esse impasse. E aqui vale lembrar também para quem ainda vai sair de casa que o rodízio está liberado hoje aqui em São Paulo. Também pode andar na faixa de ônibus quem estiver de táxi e com carro com mais de um passageiro. É mais uma tentativa para aliviar um pouco, né, essa situação de caos que a gente está vivendo aqui em São Paulo hoje, nessa manhã de sexta-feira, Mona Lisa. Sim, é isso. E o pessoal atrás de você fazendo o sinal negativo, claro que a situação está muito complicada. Obrigada, Mariana. Por favor, chame a gente com qualquer informação. A gente continua circulando pelo Brasil para te ajudar. Hoje o noticiário da Globo, especialmente de manhã, Hora 1, telejornais locais e depois o Bom Dia Brasil, é sim de prestação de serviço. Essa é a nossa obrigação e a gente está aqui para te servir nessa sexta-feira complicadíssima. Eu vou voltar agora para Porto Alegre para ver se o repórter Paulo Ledur agora me escuta. Paulo, você está me escutando agora? A minha pergunta para você é a seguinte: tem ônibus, tem metrô, tem trem? Conta o que está acontecendo aí no Sul agora para a gente. Bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. Infelizmente, não tem ônibus, serviço público precário, transporte público bastante precário no início desta manhã e final de madrugada aqui em Porto Alegre. As principais garagens de ônibus, tanto da capital gaúcha quanto da região metropolitana, estão bloqueadas por manifestantes. E a situação parecida também no Transurb, que liga Porto Alegre às 5 cidades da região metropolitana e também do Vale dos Sinos. Nenhum trem saiu, nenhum ônibus está circulando. Os 2 ônibus que circularam durante a madrugada, quando voltaram para a garagem, foram apedrejados. E eles foram logo retirados de circulação por uma questão de segurança. A Polícia Militar acompanha os manifestantes, mas não há nenhum tipo de intervenção. Já a Justiça ordenou que pelo menos 50% da frota circulasse nos horários de pico e 30% fora desses horários.
Caso contrário, multa para os sindicatos de R$20 mil. Até agora, essa ordem foi descumprida. Monalisa. Tá certo, Paulo. Prioridade total para vocês. Agora que você me escuta, vou fazer um combinado aqui. Qualquer informação, é só chamar que vocês entram na nossa programação. Muito obrigada pela participação. É isso, gente. A edição do Hora 1 de hoje é uma edição especial, sem dúvida. Claro, nós temos vários assuntos para tratar, mas a nossa prioridade hoje são esses protestos, né, que afetam em cheio o transporte público, principalmente em várias cidades brasileiras. Os nossos repórteres, os nossos editores, produtores entraram muito cedo para te ajudar. Então, conforme o pessoal vai se posicionando, a gente traz a informação para vocês. Antes de falar de outro assunto, quero dizer o seguinte: Brasília também não tem metrô nesta manhã. Belo Horizonte, a mesma situação. E Aracaju amanheceu com ônibus parados, ok? Daqui a pouquinho a gente volta, então, a falar sobre esse assunto. Agora, a Lava Jato. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo, prestaram depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Eles negaram o recebimento de propina na obra do Complexo Petroquímico do Rio. Mas Cabral admitiu o uso de caixa 2. Preso desde novembro do ano passado, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, negou ter recebido R$2.700.000 de propina na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. No depoimento ao juiz Sérgio Moro, Cabral afirmou que usou sobras de caixa 2 de campanha para pagar despesas com roupas de grife, móveis e carros de luxo para ele e para a mulher, Adriana Anselmo. As compras eram feitas por mim, com recursos meus e sob minha responsabilidade. Havia alguns produtos que ela poderia escolher o produto. Uma coisa para casa, um vestido que eu havia comprado para ela. Agora, são recursos meus, recursos próprios meus e recursos, eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, Vossa Excelência, tem ouvido aqui muitas observações a respeito de caixa 2, de sobra de campanha. Isso é fato. Sim. Isso é um fato real na vida nacional. E eu reconheço esse erro. Reconheço esses. São recursos advindos, recursos próprios e recursos de sobras de campanha de caixa 2. Com esses recursos, tem nada a ver nem com a minha mulher, né? E muito menos a ver com essa questão dessa acusação de Comperj. Seguindo a orientação da defesa, o ex-governador não respondeu a todas as perguntas feitas pelo juiz Sérgio Moro. A falta de respostas chegou a provocar risos. O senhor gostaria de explicar isso, de fornecer alguma explicação a esse respeito? Não, o silêncio o senhor tem que dizer que não responde. Não, não respondo, tá. Tá. Silêncio também não é literal, não é literal. Desculpa, você. Não, é brincar de vaca amarela aqui, tá? Já a Adriana Anselmo disse que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro usado nas compras. O Ministério Público destacou uma despesa de R$57 mil com vestidos. O seu marido, com um padrão de vida de servidor público, recebendo lá R$20 mil. A senhora não chegou a questionar para ele se podia fazer esse gasto nesse valor, se era caro demais, se não deveria comprar um vestido só e depois você comprava outro num momento mais propício, mais conveniente para a situação financeira, já que ele era um servidor de R$20 mil? Foram presentes. Mas presentes caros. Presentes que ele me deu. Mas você escolheu os vestidos. O senhor já me perguntou se eu questionava. Não questionava isso. Acreditava que os valores eram pagos com dinheiro lícito. Fossem eles presentes ou fossem eles mobiliários escolhidos para a residência. Os pagamentos de propina a Sérgio Cabral foram relatados pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e ex-executivos da Andrade Gutierrez, empreiteira que fazia parte do consórcio das obras do Comperj. Outros 3 réus também foram interrogados nesta quinta-feira. O ex-secretário de governo do Rio, Wilson Carlos, e a esposa Mônica Carvalho negaram ter participado de qualquer esquema envolvendo pagamentos de propina. E o operador Carlos Miranda preferiu ficar em silêncio.
Eu lembro a você que daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre os protestos que estão acontecendo, afetando o transporte em várias capitais por causa das reformas, e as reformas são o nosso assunto agora. Gente, depois da aprovação na Câmara da reforma trabalhista, o governo agora trabalha, para aprovar a reforma da Previdência. O governo sabe o tamanho do esforço que vai ter que fazer para aprovar a reforma da Previdência. Fontes do Congresso dizem que a partir de agora é o próprio presidente Michel Temer que vai conduzir as negociações, como já fez em outras votações importantes. A meta é atingir 330 votos no plenário. Para aprovar a reforma são necessários no mínimo 308 votos. E a data para votar a reforma da Previdência vai ficando um pouco mais distante. O governo falava em abril, agora já conta com otimismo para o fim de maio. Nós temos a obrigação de continuar conversando, dialogando, para que a gente possa chegar no mês de maio, na segunda quinzena, na terceira quinzena, na terceira semana, prontos para votar a reforma da Previdência e com número suficiente para que a gente aprove a reforma que, do meu ponto de vista, é a mais importante que o Brasil tem. Estou trabalhando com números e é esse o universo que eu digo. Votos da oposição, mais votos de elementos que fazem parte dos partidos da base, mas que são oposicionistas, são 150. Então nós temos aí um universo de 360 votos para trabalharmos. Eu tenho certeza, então, talvez eu não conseguimamos chegar aos 360, mas eu continuo confiante em 350 votos para a aprovação da reforma. Quem fala que o governo vai ter mais de 360 votos para aprovar a reforma da Previdência está jogando conversa fora. Porque o que a gente viu em todas as últimas votações é que o governo não conseguiu alcançar no plenário da Câmara dos Deputados nem 300 votos. Proposta de emenda à Constituição, como a da Previdência, além de quórum alto, precisa passar por 2 votações em cada casa, Câmara e Senado. Esta semana também foram aprovados projetos que não mexem na Constituição, precisam de menos votos para serem aprovados, mas eles ainda têm que cumprir etapas de tramitação. O projeto que define o que pode ser considerado crime de abuso de autoridade foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, no plenário. Agora, a Câmara precisa analisar e votar o projeto. Como a proposta nasceu no Senado, se os deputados mudarem o que os senadores já aprovaram, o texto volta para o Senado, que vai dar a última palavra nessa tramitação dentro do Congresso. Depois é que segue para a sanção ou veto do presidente. O projeto que reformulou a legislação trabalhista aprovado pelos deputados precisa passar pelo Senado e o processo é o mesmo. Se os senadores fizerem mudanças, a proposta volta para os deputados votarem de novo. Nesse caso, os senadores já estão discutindo se vão propor ou não urgência. Isso acelera os prazos para a votação. Agora, um lembrete importantíssimo, tá? Quase 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo, gente, termina hoje, exatamente às 11 horas e 29 minutos da noite. Quem não respeitar o prazo vai ter que pagar multa. Agora o futebol para você. 2 times brasileiros entraram em campo pela Copa Libertadores. Vamos aos gols. Aqui em Porto Alegre, numa noite fria, o Grêmio recebeu o Guarani do Paraguai. E bem cedo, aos 7 minutos de jogo, Lucas Barrios abriu o placar para o time gaúcho. 20 minutos depois, Lucas Barrios fez o segundo dele. 2-0 Grêmio. O Guarani descontou. Numa jogada pela direita, cruzamento para a área e Léo Moura fez contra, 2-1. No finzinho do primeiro tempo, o zagueiro Pedro Jeromel ampliou para o Grêmio, 3-1. E no segundo tempo, Lucas Barrios, que é paraguaio, é argentino, mas é paraguaio naturalizado, fez o terceiro dele no jogo, o quarto do Grêmio, final 4-1. Com a vitória, o time gaúcho encaminha a classificação no Grupo 8 da Libertadores da América. E pelo Grupo 7 também teve brasileiro em campo. A Chapecoense foi até o Uruguai enfrentar o Nacional e não se deu bem. Ramírez abriu o placar para os uruguaios. Rodrigo Aguirre ampliou e Vildez fechou o placar. 3-0 Nacional. Com a derrota, a Chapecoense se complicou no Grupo 7 da Libertadores da América.
E a bola também rolou pela Copa do Nordeste, com direito ao clássico Bavi no primeiro jogo da semifinal. Aqui no Barradão, um Bavi diferente. Pela primeira vez em 85 anos de clássico, torcida única. Foi uma recomendação do Ministério Público acatada pela CBF. Torcida só do Vitória, que foi o time mandante do jogo. Mas esqueceram de combinar com os jogadores, que deram um péssimo exemplo. Teve muita confusão e briga durante a partida. Falando de futebol agora, o Bahia saiu na frente com Edson de cabeça. O Vitória empatou também de cabeça, Euler. E o Vitória virou com André Lima no segundo tempo. No final, Vitória 2-1. Com esse resultado, o rubro-negro quebrou a invencibilidade do Bahia no campeonato e reverteu a vantagem. Domingo, na Fonte Nova, empate por qualquer placar classifica o Vitória à final da Copa do Nordeste. E tem mais esporte para você. No intervalo, a gente volta, claro, a falar sobre os protestos contra as reformas do governo que estão afetando demais o transporte coletivo nesta manhã, tá? Importante demais. Antes de chamar o outro assunto, eu quero dizer, Brasília, eu disse agora há pouco, né, que não tinha metrô, não tem ônibus também. Belo Horizonte também não tem metrô. São Paulo não tem nada. No Rio de Janeiro a situação um pouquinho melhor. E Aracaju também amanhece sem ônibus. E você vai ver também. Em São Paulo, novos números mostram que aumentaram os acidentes nas marginais. Estamos de volta, agora são quase 5h45 da manhã. Para você que está ligando a televisão agora, quero te dizer que é uma sexta-feira daquelas, tá? Em várias cidades do nosso país, por causa, né, dos protestos, das consequências dos protestos por causa das duas reformas, trabalhista e da Previdência, a paralisação do transporte público em várias capitais. A gente está falando isso desde a abertura e agora nós vamos trazer informações específicas, então. Então, ó, fica com a gente que aqui você tem informação e prestação de serviço, sim. Gente, todos os dias, né, milhares de pessoas usam as barcas que fazem o trajeto entre as cidades de Niterói e do Rio de Janeiro. E é justamente do terminal de barcas de Niterói que está o repórter Pedro Figueiredo. Pedro, o que eu quero saber é se está funcionando aí o esquema. Pelo que eu estou vendo, parece que não. Conta pra gente. Bom dia. Oi, Monalisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, aqui começou um protesto por volta das 5 horas da manhã. Esse protesto começou, como vocês podem ver, há um cordão de isolamento, um cordão humano, que impede as pessoas de entrarem no terminal das barcas. A primeira viagem de barca aqui sairia às 5h30 da manhã, com destino à Praça 15, lá no centro do Rio de Janeiro. Mas essa viagem ainda não aconteceu, porque as pessoas não conseguem entrar na estação das barcas. Alguns funcionários que vieram trabalhar também não puderam entrar por causa desse cordão aí humano. Agora há pouco houve uma correria, porque alguns seguranças das barcas tentaram liberar a entrada, mas acabou havendo essa correria e logo depois eles desistiram aí de tentar fazer essa liberação. Muitas pessoas aqui estão falando palavras de ordem. E nesse momento a situação é essa aqui na Estação das Barcas em Niterói. A estação está fechada porque os manifestantes estão aí fechando a entrada da estação, Monalisa. Obrigada, Pedro. Mas é importante dizer que agora há pouco eu conversei com a Priscila e com a Raquel, que estão em outros locais do Rio de Janeiro, e havia assim uma circulação parcial de ônibus e metrô e trem também. Então daqui a pouquinho eu passo a informação atualizada para vocês. No Rio de Janeiro parece que a situação não está tão complicada quanto, por exemplo, como em São Paulo. Em São Paulo, a paralisação é absurda, é total. Não tem trem, não tem metrô, apenas a linha 4 amarela, era agora há pouco assim, e ônibus também. Eu vou conversar agora com a repórter Laura Cassano, que está na estação Francisco Morato, né? Circulação de trens é o seu foco. Laura, bom dia.
Oi, Monalisa, bom dia. Pois é, todas as linhas da CPTM estão paralisadas nesse momento. Então, o trabalhador que precisa chegar ao serviço usando os trens não consegue circular. A gente está bem aqui em frente à estação Francisco Morato, da linha 7 Rubi, que é uma linha que liga o centro da cidade até essa cidade e depois ainda segue para Jundiaí. Então, aqui a gente vê que tem alguns líderes sindicais na porta da estação explicando os motivos dessa greve geral para os trabalhadores. E quem chega por aqui não consegue acessar a estação porque o acesso aqui às catracas está prejudicado, então, por essa mobilização aqui na porta. A mesma situação no metrô também. Todas as linhas estão paralisadas nesse momento. Como você falou, somente a linha 4 amarela está funcionando porque ela é administrada por uma concessionária. Então, os terminais rodoviários também estão fechados, viu, Monalisa? Inclusive, a nossa equipe de reportagem chegou a circular por alguns e checou que as portas estão fechadas, por exemplo, nos terminais do Grajaú, Lapa, Penha e da Barra Funda. Os cobradores, os motoristas também aderiram a essa greve geral e muitos ônibus sequer estão saindo das garagens. Então, para tentar amenizar esses impactos, algumas medidas foram tomadas. Por exemplo, o rodízio hoje na cidade está liberado o dia todo. Os carros e os taxistas sem passageiro também conseguem circular pelos corredores e pelas faixas exclusivas para os ônibus. Agora, as restrições para os caminhões, essa continua valendo, viu, Monalisa? Ok, Laura, muito obrigada pela sua informação. Bom trabalho para você. Hoje é fundamental. Bom, gente, ao longo, de toda essa edição do Hora 1, nós estamos acompanhando, então, ao vivo, a situação no sistema de transporte coletivo em várias capitais. Mas eu continuo ainda em São Paulo agora, porque eu vou conversar com o repórter Marcelo Poli. Ele está no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aeroporto internacional importantíssimo, especialmente numa sexta-feira, véspera de feriadão, 1º de maio está aí. Poli, de madrugada ouvi uma notícia que me preocupou muito, havia até uma interrupção da rodovia Hélio Smith para chegar e acesso. Queria que você desse um panorama ajudando quem tem voo, quem está em casa e precisa da sua informação. Bom dia. Monalisa, bom dia para você acompanhando o Hora 1. Realmente houve esse bloqueio na rodovia Hélio Smith por volta de 3h30 da manhã. Esse bloqueio já foi dispersado pela Polícia Militar. Houve também bloqueio no quilômetro 212, sentido Rio de Janeiro, da rodovia Dutra. Também já foi liberada a pista central. Nós chegamos aqui, tem aproximadamente 20 minutos, fizemos o trajeto das Marginais Pinheiros, de Tietê, depois pegamos a rodovia Ayrton Senna e a rodovia Hélio Smith. Não pegamos nenhum bloqueio, felizmente, situação normal. Situação normal também aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente está no Terminal 2, bem em frente aos painéis de partidas domésticas e partidas internacionais. O que eu vi até agora, um voo cancelado, voo para Belo Horizonte e outro agora apareceu ali para Curitiba. Mas isso, já conversei com a assessoria de imprensa do aeroporto, não há nenhuma relação com as manifestações. Esse é o movimento normal do aeroporto. O que a gente percebe é que a movimentação de passageiros, que normalmente por dia aqui é de 100 mil pessoas, está um pouquinho maior do que um dia comum. Muita gente se antecipou. Conversei com algumas pessoas rapidamente aqui antes de a gente fazer a nossa entrada. Muitas pessoas se anteciparam preocupadas aí com um possível atraso, uma possível dificuldade no caminho. Mas por enquanto a situação é normal por aqui, viu, Monalisa? Ok, Poli, muito obrigada. Qualquer coisa que acontecer, chama a gente, que é muito importante a participação de vocês hoje. Bom, a gente vai de São Paulo para Belo Horizonte. Eu vou conversar agora com o repórter Cássio Freitas. Cássio, onde você está e qual a situação neste momento em BH? Bom dia para você. Bom dia, Monalisa. Bom dia para o pessoal de casa. Olha só, a gente está nesse momento na estação São Gabriel e a informação desse momento aqui é que, olha só, o metrô está fechado na capital, em toda a capital. E nesse momento, olha só, os ônibus circulam normalmente por aqui. O movimento é menor por causa dessa situação do metrô. Aqui em Belo Horizonte, 230 mil pessoas passam diariamente pelo metrô. E o sindicato da categoria decidiu por essa paralisação junto com os trabalhadores por 24 horas sem escala mínima. Apesar do Tribunal Regional do Trabalho ter concedido uma liminar para a CBTU, a empresa que administra os trens, determinando aí o funcionamento de 80% dos trens no horário das 5h30 da manhã
às 10 e também das 4 da tarde às 8 da noite. E de no mínimo 60% nos demais horários. E ainda, multa de R$250 mil para o sindicato da categoria em caso de descumprimento desta liminar. Aqui na Estação São Gabriel, a Estação São Gabriel é uma das estações importantes aqui de Belo Horizonte e, por enquanto, os ônibus estão circulando por aqui, os passageiros estão embarcando normalmente. A Polícia Militar disse que aumentou o efetivo nas ruas a partir da meia-noite e informou que, durante essa madrugada, alguns ônibus foram incendiados na cidade de Betim, na região metropolitana. Mona Lisa. Obrigada, muito obrigada, Cássio, pelas suas informações. Bom trabalho aí para vocês. Eu quero complementar as informações. Então, ele disse que em Belo Horizonte, ônibus ok, não tem metrô. Brasília não tem ônibus e não tem metrô, ok? Aracaju sem ônibus também. E a informação importante, em Curitiba, nenhum ônibus saiu da garagem. A gente continua no sul do país, agora do Paraná para o Rio Grande do Sul. Vou voltar a falar com o repórter Paulo Ledur, que está em Porto Alegre. Oi, Paulo, conta a situação agora. Bastante semelhante a outras cidades do país, aqui também não tem ônibus, não tem Transurb. E agora uma informação confirmada pela polícia que na cidade de Sapiranga, que fica no Vale dos Sinos, a 60 quilômetros de Porto Alegre, 3 ônibus foram incendiados durante a noite. E por causa desse episódio, obviamente, também não está circulando ônibus. E o mesmo acontece nas cidades da região metropolitana. E há pouco a Polícia Rodoviária confirmou que a Ponte do Guaíba, que liga Porto Alegre ao Uruguai, a Argentina e a região sul do estado, está também totalmente bloqueada por manifestantes, prejudicando também o trânsito de caminhões, principalmente com a carga de importação e exportação, Mona Lisa. Muito obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Gente, agora vamos dar uma pausa aí nessas informações para falar de um outro assunto. A Prefeitura de São Paulo anunciou que a partir do dia 13 de maio, motociclistas não vão poder circular na pista central da Marginal do Rio Tietê entre 10 da noite e 5 da manhã. A decisão foi tomada depois que a Polícia Militar divulgou que o número de acidentes nas marginais, que são as principais vias expressas da cidade de São Paulo, aumentou este ano. Só faz 3 meses que carros, motos e caminhões estão andando mais rápido pelas principais vias da maior cidade do país, as tais das marginais. Mas a conta já chegou. No primeiro trimestre deste ano, o número de acidentes com vítimas nas marginais Tietê e Pinheiros aumentou 56% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Foi também no primeiro trimestre, no dia 25 de janeiro, que as velocidades aumentaram. Na pista local, subiu de 50 para 60 km por hora. Na expressa, de 70 para 90. Era uma das principais promessas de campanha do novo prefeito João Dória, do PSDB. As velocidades mais baixas tinham sido implantadas pela gestão anterior, pelo prefeito Fernando Haddad, do PT. E na época em que os motoristas estavam pisando menos no acelerador, os acidentes com vítimas nas marginais chegaram a cair 38% em um semestre. A nova gestão acreditava que aumentando a velocidade nas marginais aumentaria também a fluidez no trânsito. Talvez os motoristas até podem estar chegando mais cedo em casa, mas o levantamento divulgado hoje pela Polícia Militar mostra que eles estão agora muito mais expostos a riscos nesses trajetos. No total, foram 367 acidentes nas marginais só nos 3 primeiros meses do ano. Os acidentes com vítimas envolvendo motos cresceram 67%, com caminhões 72%. A quantidade de atropelamentos dobrou no período e o número de mortes também subiu. 6 pessoas morreram, uma a mais que nos primeiros meses de 2016, aumento de 20%. O secretário de Transportes, que em janeiro prometeu mais orientação e fiscalização para diminuir os acidentes, mesmo com os assustadores dados, diz que não dá para associar a velocidade ao aumento dos números. No caso dos acidentes fatais com motociclistas, por exemplo, nós não encontramos nenhuma relação entre velocidade e o acidente fatal. O que a gente tem detectado é um aumento da imprudência. Então nós estamos adotando uma série de medidas como fiscalização, orientação e educação para conter esse tipo de comportamento. Imprudência num dia chuvoso, pior ainda, né? Então vamos falar sobre o tempo com a Isabela Camargo. Oi, Bela, conta. Mona, aliás, hoje muita gente deve querer saber se vai chover e se vai chover o dia todo, né? Então, atenção, pessoal que está no Vale do Rio Doce, Espírito Santo, Rio de Janeiro, hoje um dia bem chuvoso. Vou explicar por quê. A frente fria que passou pelo sul, sudeste, está indo lá para o sul da Bahia. Então, ela vai provocar chuva nessa área que eu mencionei. E, enquanto isso, aqui no sul do país, área de alta pressão. Então, mandando bala aqui no ar frio. Então, a gente vai ter um dia bem frio na região
região sul, que não vai chover. São Paulo tem previsão de um dia com mais instabilidade na faixa leste. Região metropolitana começa com garoa, mas depois o sol aparece. Mesmo assim, a temperatura não vai subir tanto. Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul com o tempo firme, sem chuva e temperaturas mais baixas. Centro-oeste de Mato Grosso e também Rondônia. Nessa área azulada, então, aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o centro, leste e sul de Minas, chuva o dia inteiro. Vai ter aqueles momentos de abertura, mas temos todas as condições para um dia bem úmido, tá? Essa chuva avança por Goiás, Mato Grosso, vai aqui pelo Acre, região norte, pegando o norte do Tocantins, norte do Nordeste e leste também, com chuva mais fraca. Interior da região e grande parte do Tocantins, tempo firme. Agora sim a gente fala das temperaturas. Sim. Veja, São Paulo só 17, agora Rio de Janeiro pode ter o dia mais frio do ano, Vitória, previsão de 26, são 10 graus a menos do que fez ontem, então é uma boa diferença, né? Respeitável. Sim. 28 Cuiabá, 24 Campo Grande. E aqui, olha, Curitiba e Porto Alegre com temperaturas bem mais... Perdão, Florianópolis e Porto Alegre com temperaturas bem mais amenas. Centro-norte do país, tirando aqui o Acre e Rondônia, que ainda vai ter influência da friagem, as temperaturas continuam como sempre. Altas, 33 Palmas, 29 Salvador e 28 Natal. Para encerrar, preciso deixar o alerta do risco de geada intensa amanhã na região serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Final de semana com o feriado, eu posso dizer o seguinte, o frio vai continuar, onde já está frio, e a tendência da chuva diminuir. Então é isso, aproveite seu feriado. Vamos nessa, até mais. Obrigada, até terça, Bela. Gente, nós continuamos tratando, né, sobre essas paralisações, são manifestações que estão acontecendo contra as reformas da Previdência e Trabalhista, manifestações essas que afetam em cheio o transporte público em várias capitais brasileiras, cidades brasileiras nessa sexta-feira. E nós estamos, então, desde o início do Hora 1, fazendo uma edição especial, trazendo a informação ao vivo para vocês. Agora há pouco eu falei que Aracaju amanhece sem ônibus, né? Então vamos para o Nordeste agora conversar no Recife com o repórter Bruno Grubert. Bruno, bom dia. Qual a informação que você tem importante aí para a gente nessa sexta-feira tão complicada? Oi, Mona Lisa, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Hora 1. Bom, aqui no Recife, na região metropolitana, os ônibus estão parados. Os motoristas e cobradores não acataram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que era colocar pelo menos metade dos ônibus funcionando nos horários de pico, das 5 da manhã às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. A gente está aqui no maior terminal de ônibus da cidade do Recife, que é o terminal de Joana Bezerra, e dá uma olhada só como está aqui o terminal. Nenhum ônibus circulou por aqui hoje. O primeiro deveria ter passado às 4h13 da manhã exatamente, mas não tem passageiro nem sinal de ônibus. Esse é um terminal integrado com o metrô da cidade. Os metroviários também anunciaram que iriam aderir a essa paralisação. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu que eles deveriam trabalhar com 50% dos trens circulando nos horários de pico e 30% nos outros horários. Os metrôs estão sim circulando, mas aí quando os passageiros chegam aqui não conseguem fazer a integração com os ônibus. Portanto, Mona Lisa, está sendo um dia bem difícil para quem precisa ir para o trabalho nessa sexta-feira aqui no Recife. É isso, Bruno, muito obrigada. A situação está complicada, mas o nosso noticiário está voltado hoje para te ajudar. Então, você em todo o Brasil fica agora com a prestação de serviço dos telejornais locais e, claro, depois a cobertura completa no Bom Dia Brasil. Na Globo você terá todas as informações importantes para o seu dia. Não esqueça as nossas reportagens do Hora 1. Você pode rever quantas vezes você quiser no Globoplay. Ótimo fim de semana na segunda-feira, Hora 1, normalmente no dia do trabalho. Até lá, tchau, tchau.